Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Sou eu aqui novamente, professora Leandra, para a nossa aula de número 103. Muito bem, a partir de hoje nós vamos começar, tá, as revisões para a nossa terceira E, tá bom? Então, hoje nós vamos realizar a correção de exercícios do capítulo 13, tá, que estão aí na página 247. Você deve acompanhar aí, né, as respostas desses exercícios aí no seu caderno, que você já deve ter feito, né? E aí, nós vamos discutir hoje, tá, esses exercícios do capítulo 13, tá bom? Bom, gente, como eu estava dizendo, a partir dessa semana nós vamos começar as nossas revisões, tá? Então, durante essa semana e na próxima, eu devo postar alguns exercícios no AVA, tá certo? Para vocês ou imprimir na sua casa ou anotar as respostas no caderno, para a gente ir trabalhando aí esse conteúdo, revendo, né, esse conteúdo que a gente já trabalhou, para chegar na E em condições, tá, de fazer essa provinha aí, tá bom? Então, durante essa semana e na próxima, eu vou estar postando atividades no AVA, que você deve ou imprimir, se for o caso, se você preferir, ou você pode, né, abrir a atividade aí no AVA, fazer no seu caderno, tá? Para que nós possamos corrigir nas próximas aulas, tá certo? Então, as nossas próximas aulas serão aulas de revisão do conteúdo para a nossa terceira E, tá bom? Estamos aí chegando no final, né? Estamos chegando no final. Então, nós vamos corrigir hoje esses exercícios do capítulo 13, que tratam sobre os resíduos sólidos, tanto a produção quanto, né, o descarte. Muito bem. A primeira questão aí na página 247 fala assim: qual é o material, o que é material sintético e que materiais sintéticos você usa no dia a dia? Então, é uma pergunta, né? Metade dela é pessoal e metade não, né? Bom, materiais sintéticos, tá, gente? É tudo aquilo que é produzido em laboratório ou em indústria por transformações de materiais naturais. Então, esse material sintético é aquele material que é produzido pelo ser humano, tá bom? Então, é isso aí que eu chamo de material sintético. Onde que eu produzo os materiais sintéticos? Lá em laboratórios ou em indústrias, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o fio de nylon, que utiliza para fazer roupa, por exemplo. A gente tem os plásticos, o vidro, né? Os vários derivados do petróleo, as tintas, por exemplo. Então, existe uma grande quantidade aí de materiais que são sintéticos, inclusive, né, a maioria dos medicamentos, tá bom? Então, isso aí é que é material sintético. Se vocês tiverem dúvida, pode postar aí no chat de dúvidas, tá? Ou então, pode mandar lá no fórum de dúvidas do AVA, ok? Vamos lá, então, continuando. Bom, a questão 2 mostra aí a figura 13.25. Eu estava sem ter como colocar a figura 13.25, então eu procurei uma parecida. O que, que mostra lá na figura 13.25? Alimentos embalados desta forma aqui, ó. Um pratinho de isopor, né? Envolvido com aquele filme plástico, tá? Então, é esse tipo de armazenamento aí que está mostrando na figura 13.25. E a partir daí o livro faz alguns questionamentos, tá? O primeiro questionamento que ele faz é na letra A. Você já viu alimentos embalados dessa maneira? Qual o benefício dos plásticos utilizados para embalar os alimentos? Então, olha, com certeza, né? Muito provavelmente, vocês já viram alimentos embalados dessa maneira. E eles são embalados assim para quê? Para ficarem conservados por mais tempo, tá? Então, aí lá no livrinho de vocês tem uma observação bem na lateral do livro, assim, que fala do benefício de embrulhar os alimentos com plásticos, né? Isso é para quê? Para evitar o contato do alimento com o meio externo e evitar que esse alimento seja contaminado por moscas, por ratos, por exemplo, né? Por baratas, né? Por insetos. Então, esses alimentos são embalados dessa forma,
para evitar que eles sejam contaminados, tá bom? Essa daí é a principal, vamos dizer, principal objetivo de você estar embalando os alimentos desta forma, tá? É você evitar o contato com micro-organismos ou com organismos que possam estar carregando micro-organismos que contaminem aí esse alimento, tá bom? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, por isso eles ficam assim, ó, embaladinhos, estão protegidos disso aí. Que problemas o uso excessivo e o descarte inadequado desses materiais podem causar? Então, nós vimos já muitos problemas, e aqui eu vou colocar alguns, né? Então, o uso excessivo dos resíduos plásticos faz com que a demanda por matéria-prima seja alta. Então, se eu uso muito, eu tenho que produzir muito. Se eu produzo plástico a partir de petróleo, eu preciso de mais petróleo, tá? Então, quanto mais eu uso, mais eu vou ter que produzir. E se eu faço descarte inadequado, o que acontece, né? Se eu faço o descarte inadequado, eu vou necessitar, né? Necessitar não, vou gerar uma grande poluição ambiental. Porque esse plástico, ele vai levar centenas de anos para se decompor e vai ficar se acumulando aí no meio ambiente. Então, eu vou levar ao aumento da poluição, como mostra aqui a imagem, tá? Além do aumento da poluição, nós também vamos ter aí o risco de estar afetando a vida de outros seres vivos, né? Aqui tem o caso da tartaruga marinha que está comendo um pedaço de plástico, né? Porque ela confunde o plástico com as águas vivas, né? O plástico transparente lá boiando na água do mar tem um aspecto a uma água viva. Então, esse animal vai se confundir, vai querer ingerir esse plástico. E quando isso acontece, ele pode vir a morrer por conta, né, do problema gastrointestinal que esse plástico vai causar dentro do corpo desse animal, tá? Bom, então a gente viu que o uso excessivo pode gerar muitos resíduos, mais do que o ambiente é capaz de se adaptar, né, principalmente no caso dos plásticos, né, que é difícil de ser decomposto, leva aí centenas de anos, tá? E vai aumentar a demanda por matéria-prima, porque quanto mais plástico eu uso, mais plástico eu tenho que produzir, tá certo? E também, olha lá, pode levar à poluição, podendo causar a morte de animais marinhos, como é aí o caso da tartaruguinha, tá bom? Vamos continuar então. Como esses alimentos são consumidos? Sabendo disso, de que outra forma esses alimentos podem ser acondicionados. Então, não sei se vocês prestaram bem atenção na imagem, mas a imagem traz verduras, tá certo? Um monte de verduras, batata, né? Vários tipos de legumes, vamos dizer assim. Daqueles alimentos que a gente conhece como sendo legumes, né? Bom, esses alimentos aí, antes de serem consumidos, principalmente se forem frutas também, por exemplo, que pode estar ali no meio, né? Ou então, como o pimentão aqui, o tomate, que são frutos, né? O pepino, ou a batata, que é um tipo de caule, né? Então, a gente vai ter aqui berinjela, que é um tipo de fruto, vai ter a cenoura, que tinha lá também, olha. Então, como esses alimentos são consumidos? Esses alimentos, eles são, antes de serem consumidos, lavados. Depois de lavados, geralmente eles são descascados e muitos deles são cozidos. Se é assim, então olha só, gente, eu não preciso de acondicionar esses alimentos em embalagens plásticas. Se esses alimentos, né, ainda vão passar por todo esse processo, lavagem, vão ser descascados, depois cozidos, então eles não necessitam de ficar armazenados em embalagens plásticas. A gente deve guardar essas embalagens plásticas para aqueles alimentos que vão ser consumidos ou crus, tá? Mas que já foram cortados, por exemplo, como na imagem que eu mostrei anteriormente, tá certo?
Mas esses alimentos que são assim, ó, que a gente ainda vai processar, né? Descascar, lavar, cozinhar, esses podem ser acondicionados em caixas, como eu mostro nessa imagem aqui, tá certo? E ao invés, né, de usarmos aí materiais que são descartáveis e que vão, no final, acabar poluindo o meio ambiente. Por quê? Porque apesar, né, nós estudamos aí a política dos 5 R's e tudo, apesar, né, de ser possível realizar a reciclagem desses materiais todos aí, infelizmente a reciclagem ela não dá conta de processar todo esse material que é consumido e descartado, tá? Infelizmente a reciclagem não dá conta. Por isso a gente precisa dos outros passos, né? Repensar, recusar, reutilizar, né? Para poder conseguir economizar um pouco os recursos da natureza. Muito bem. Dúvidas aí no chat, tá, pessoal? Bom, um estudante afirmou que os materiais sintéticos são artificiais e por isso fazem mal à saúde. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo em parte, vocês. O que vocês acham aí? Coloca aí no chat para a gente ver. Olha só, por que eu concordo em parte? Porque se eu estiver falando daqueles resíduos como plástico, como vidro, por exemplo, né, realmente são materiais sintéticos que vão se acumular na natureza, né, e podem, de alguma forma, acabar trazendo riscos à saúde. Né? Os plásticos, por exemplo, que são jogados aí no mar e tal, tem estudo que esses plásticos eles vão se degradando em partículas cada vez menores e vão passando a ser entrarem no corpo dos organismos por meio da cadeia alimentar, tá certo? E estão se acumulando aí no corpo dos seres vivos, tá? Então, realmente podem vir a fazer mal à saúde. Porém, existem outros materiais sintéticos dos quais nós fazemos uso e muitas vezes, né, vamos obter um benefício, né, do uso desses materiais sintéticos, que são, por exemplo, os medicamentos. Então, os medicamentos, né, eles são materiais sintéticos que podem trazer benefícios à saúde ao invés de riscos à saúde, né? Vai depender de cada caso. Nós falamos também de alguns aditivos químicos como os adoçantes. Então, pessoas que não podem ingerir o açúcar, né, vão se beneficiar da utilização dos adoçantes, tá certo? Então, não necessariamente, né? Não necessariamente vão ser somente coisas ruins que os materiais sintéticos vão fazer para nós, tá? Eles vão ter as suas vantagens. Por isso, inclusive, que eles são produzidos para trazer algum conforto, para trazer alguma vantagem para a vida do ser humano. Porém, né, eles acabam trazendo um malefício, geralmente, principalmente em nível ambiental, tá certo? Mas não quer dizer que todos são ruins. Não, né? Tem aqueles que são necessários, tá? Bem necessários, como é o caso dos medicamentos, ok? Muito bom, vamos continuar. Questão 4. A questão 4 diz assim: como o uso de agrotóxicos contribui para o aumento da produção de alimentos? E por que esses materiais não podem ser usados em excesso e sem controle? Bom, agrotóxico, como o nome está falando, é tóxico, né? Por isso, já está aí um dos motivos que ele não pode ser usado sem controle. E agro é utilizado na agricultura. Então, olha, são substâncias tóxicas utilizadas na agricultura. Tóxicas para quem? São tóxicas para as pragas, tá? Então, os agrotóxicos, eles contribuem para o aumento da produção de alimentos, por quê? Porque eles matam as pragas que vão se alimentar daquele alimento que está sendo produzido para alimentar seres humanos, ok? E por isso diminui as perdas. Então, quando você planta alguma coisa para comer, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma plantação de alfaces, né? Mas podia ser de qualquer outra coisa, podia ser de um fruto. Quando você planta,
faz uma plantação, muitas vezes ela é atacada por insetos ou por outros organismos como fungos, que são considerados pragas. Por quê? Porque se alimentam daquela plantação também e diminuem, por eles estarem se alimentando dela, diminui a produção, vai se produzir menos. E com isso, consigo alimentar menos pessoas com esses alimentos, né? E por conta disso é que a gente usa os agrotóxicos. Por outro lado, esses agrotóxicos, eles são substâncias que são tóxicas, como o nome está dizendo. E eles demoram muitas vezes a se decompor no ambiente. E por conta disso, eles podem acabar envenenando outros organismos que não apenas as pragas. Quem são esses outros organismos? Podem ser insetos polinizadores, podem ser insetos predadores de pragas, podem ser, inclusive, animais vertebrados que se alimentam desses outros seres vivos ali na cadeia alimentar. Tá? Então, esses agrotóxicos podem acabar contaminando a cadeia alimentar daquela região de uma certa forma e causar um desequilíbrio ambiental. Por isso, eles não devem ser utilizados nem em excesso, nem sem controle. Então, se a gente tem uma plantação como essa aqui, que é feita, né, com o objetivo claro de ser utilizada para alimentar pessoas, vai vender isso aí na feira, em mercados, etc. Então, deve-se ter um responsável pelo uso desses agrotóxicos, um engenheiro agrônomo, tá? Responsável por isso aí. Então, nada de fazer sem controle. Questão 5. Analisando o que você aprendeu sobre o destino adequado do lixo, responda: quais são os riscos que o lixão traz à nossa saúde? Bom, como nós vimos, os lixões são depósitos de lixo a céu aberto. São depósitos de lixo a céu aberto, como a gente está mostrando aqui. O lixo é jogado lá sem nenhum tipo de separação. Então, se tem lixo tóxico, não tóxico, se tem matéria orgânica, se tem resíduo sólido, o lixo, do jeito que ele vem, ele é jogado lá, sem nenhum tipo de separação. E o que acontece? Esse lixo ele fica exposto. Quando a matéria orgânica que está presente nesse lixo, ela começa a se decompor, vai emitir um cheiro de matéria orgânica em decomposição. E aí, olha, vai atrair quem? Vai atrair animais que vivem ali se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Aqui dá para a gente ver os urubus, mas não é só urubu, vai vir urubu, vai ter rato, vai ter moscas, né, vários tipos de insetos, baratas e outros, tá? Que se alimentam aí de matéria orgânica em decomposição. O que acontece com esses animais que estão ali vivendo em volta do lixão? Eles podem estar carregando micro-organismos que causam doença no ser humano. Então, através da presença do lixão, pode estar acontecendo a disseminação de outras doenças que são transmitidas por animais que vivem ali se beneficiando do lixão para obter alimento, ok? Bom, é só isso, professora? Não, tá? Esse é um fator. O outro fator diz respeito ao chorume. Olha aqui, ó. O que acontece? Como o lixo que vai para o lixão, ele chega lá sem nenhum tipo de separação, então a gente vai ter, igual está dizendo ali, ó, tintas, solventes, pilhas, lâmpadas fluorescentes e vários outros tipos de materiais que podem estar presentes naquele lixo. E esses materiais, eles podem ter metais pesados, eles podem conter mercúrio, por exemplo, podem conter chumbo. E quando a matéria orgânica que está ali se mistura com esses materiais pesados e aí ela entra em decomposição, vai se formar um caldo mal cheiroso e escuro chamado chorume. E o chorume vai estar contaminado com esses materiais pesados, chumbo e mercúrio. Qual é o problema do churume? O churume é um líquido, então ele vai infiltrar pelo solo. Ele vai infiltrar no solo, vai contaminar o solo com esses materiais pesados. E existe também o risco desse churume infiltrar tanto que atinge o lençol freático da região. E aí o chorume contamina poços de água, que possam estar
próximos daquela região, né, que estão conectados a esse lençol freático, ou os rios dessa região. Então, eu vou causar um problema ambiental gigantesco que vai se espalhar pela região. O lixão está concentrado aqui, mas o chorume que foi absorvido pelo solo, ele vai chegar no lençol freático e ele vai se espalhar por uma imensa região e contaminar várias fontes de água. E quando isso acontece, se a água estiver contaminada com chorume, ela não pode ser utilizada para consumo. Então, eu vou estar desperdiçando, contaminando, poluindo uma fonte de vida, uma fonte essencial para a nossa sobrevivência, que é a água. Ok? Então, por isso, o lixão é uma péssima alternativa e traz vários riscos à nossa saúde. Vamos continuar aí. Em relação ao meio ambiente e à sociedade, quais são as vantagens do aterro sanitário em relação aos lixões? Bom, quando nós conversamos sobre isso aí, eu falei para vocês que os aterros sanitários são locais construídos, né, de maneira a tentar evitar a poluição do ambiente pelo lixo. Então, como é feito? Escolhe-se um local. Nesse local é cavada uma trincheira. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Essa aqui do aterro sanitário aqui de Samambaia. Então, se cava uma trincheira, e aí, olha, passa-se uma tubulação, você está vendo? Tem uma tubulação que vai passar por ali. Repare que onde está passando a tubulação, o solo é impermeabilizado com uma manta. Ó, tá vendo? Depois, esse local vai ser todo coberto com uma manta, como aqui, ó. Uma manta impermeável, um plástico muito, muito, muito grosso, tá? E essa manta impermeável, ela tem o objetivo de quê? De não permitir que o chorume entre em contato com o solo. Esse é o objetivo. Essa tubulação, ela serve para quê? Captar o chorume e a água da chuva que penetra ali, tá certo? Esse é o objetivo dessa tubulação e vai conduzir esses líquidos para um lugar correto. Então, o chorume que é captado ali, ele vai ser conduzido para a extração de tratamento de esgoto, tá? E aí, olha só, gente, o que acontece? O lixo vai chegando, vai sendo depositado ali, ó, naquela trincheira, né, que foi impermeabilizado o solo. E aí, o que vai acontecer? Vai ter também uma tubulação, ó, para que os gases que são liberados pela decomposição, eles possam ser captados, tá? Principalmente aí é o gás metano, tá certo? Para evitar, né, problemas também aí com a produção desse gás. E depois que o lixo é depositado ali, esse depósito, né, essa trincheira, ela é coberta com terra. Para quê, professora, que cobre? Cobre justamente para que o cheiro desse lixo não atraia animais como urubus, ratos, moscas, baratas, tá? Que podem transmitir doenças para o ser humano. Então, quando a gente constrói um aterro sanitário, se ele for bem construído, se tivermos a preocupação, né, de fazer o aterro sanitário bem construído, ele vai reduzir a poluição do meio ambiente. Porque ele não vai permitir, olha só, a manta que é colocada impermeável ali onde o lixo vai ser depositado, tá? Ela vai impossibilitar o contato do chorume com o solo. Então, não polui nem o solo, nem o lençol freático. Esse chorume é captado, levado para a estação de tratamento de esgoto. O gás metano que é produzido pode ser reaproveitado, né, ou pode ser queimado, depende das cidades, tá certo? E aí, todo dia, ocorre uma cobertura diária daquele lixo. Para quê? Para evitar que animais sejam atraídos para esse lixo aí, tá? Então, é uma forma de eu minimizar a poluição que o lixo causa no meio ambiente, ok? Muito bom. Questão 6. Qual foi... Aliás, você já foi a uma festa em que eram usados objetos de plástico, como copos, talheres e pratos? Eu já fui, gente. Vocês já foram? Provavelmente já, né?
Esses objetos descartáveis são usados comumente em festas, principalmente de crianças. A partir dessas informações, responda: por que muitas pessoas preferem usar objetos como esses, em vez de pratos, copos e talheres não descartáveis? Por quê, gente? Porque o nome já fala, né? É um objeto descartável, então eu vou usar e vou jogar fora. Eu não vou precisar ter o trabalho de lavar isso aí ao final da festa, porque esses objetos são descartáveis. Então, por comodidade, né, as pessoas preferem utilizar os objetos descartáveis em festas. Nem todas, né? Mas em festas, por exemplo, de criança é muito comum, tá? Utilizar objetos descartáveis, porque eles não precisam ser lavados depois da festa. Além disso, tem a vantagem de serem bem mais baratos e leves do que os objetos que não são descartáveis, né? Pratos, talheres e copos que não são descartáveis são muito mais caros, né, do que os objetos descartáveis. Muito bem, como esses objetos podem ser substituídos? Eles podem ser substituídos por objetos, né, não descartáveis. Então, pratos de vidro ou de louça, copos de vidro, talheres de metal, tá certo? Só que o problema é que esses objetos vão ter que ser lavados após a festa, ok? Então, é assim que a gente pode substituir os copos e pratos descartáveis. Se for necessário utilizar objetos como esses, como eles devem ser descartados? Bom, se eu vou usar copos, pratos e garfinhos, né, talheres que sejam descartáveis, eu devo limpar esses objetos e colocá-los no lixo correto, tá? No descarte de objetos plásticos, que é a lixeirinha lá, ok? De tampinha vermelha, tá bom? Por quê? Porque se eles estiverem limpos, eles podem ser aproveitados lá na reciclagem, ok? Muito bem. Vamos lá, questão 7. Com base no que você estudou sobre compostagem do lixo, responda: que processo semelhante à compostagem ocorre nos ambientes naturais? Bom, a compostagem é o jeito que a gente trata aí a matéria orgânica, né? Restos de frutas, de alimentos. Esse resto de matéria orgânica, ele pode ser utilizado aí na compostagem. O que acontece na compostagem? Um processo semelhante ao que ocorre nos ambientes naturais, que é a decomposição. Uma decomposição que é feita por bactérias e fungos, tá? Então, é isso que ocorre na compostagem. Que tipos de resíduos podem ser destinados à compostagem? Já falei com vocês também, né? Resíduos orgânicos, como restos de comida, né? Cascas de frutas, casca de ovo, né? São os resíduos que a gente consegue aí fazer compostagem. Por que não devemos misturar resíduos orgânicos com resíduos recicláveis, como embalagens plásticas? Por quê, gente? Porque a gente deve separar os resíduos orgânicos dos outros, plástico, vidro, metal, para que eles tenham a destinação correta. Então, em azul, papel e papelão, papel limpo, sem gordura, tá? Sem estar sujo de gordura. Porque o papel que está sujo de gordura, ele vai para o lixo orgânico, tá certo? Papel higiênico vai para o lixo orgânico, tá? Dos plásticos, aqui ó, plásticos, todo tipo de plástico e isopor a gente coloca lá no lixinho vermelho. O vidro lá no lixinho verde e o metal no lixinho amarelo, para que eles recebam a destinação correta. Então, a gente deve separar para que resíduos orgânicos possam ir para a compostagem ou para o aterro sanitário, dependendo da cidade, tá? Plástico, vidro, papel, metal sejam encaminhados para reciclagem, tá certo? Então, esse que é o modo correto de agir. E é isso, pessoal. Então, assim a gente termina aí os exercícios da página 246. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, com respeito aos exercícios, coloca aí no chat ou então pergunta lá no fórum de dúvidas. E fiquem ligados aí que na próxima semana eu vou estar colocando para vocês algumas atividades de revisão para vocês realizarem em casa para a gente corrigir durante as aulas, tá bom? Então, nós devemos ter aí mais algumas aulas de revisão antes da AE. Se vocês também tiverem
dúvidas, tá? Com relação à matéria, com relação à matéria passada, coloca lá no fórum de dúvidas também da revisão. Também vou estar colocando uns videozinhos lá para vocês assistirem, bem legal, tá certo? Bom, espero ter contribuído com vocês. Até a próxima, tá? Aproveitem aí e estudem, pessoal. Até mais.